A paz do Senhor, meus irmãos. A gente vai estar dando início agora à nossa 6ª aula do curso. A gente não pode estar ao vivo por questões de agenda mesmo. Então a gente está gravando essa aula aqui e eu espero que seja bênção na vida dos irmãos. A gente vai estar chegando ao nosso utensílio, segundo utensílio, né, da tenda da revelação, do lugar santo. A gente falou na aula passada sobre os pães a mesa dos pães da presença, simbolizando ali a comunhão dos santos. Ou como Deus escolheu se revelar a partir da sua igreja, como Ele escolheu revelar o seu nome à sua igreja, da mesma forma como Eva foi revelada a partir de Adão, a igreja foi revelada a partir de Cristo. E assim como Eva saiu do lado de Adão, né, da sua costela, Deus fez com que Adão dormisse, e aqueles que dormem no Senhor, né, aqueles que morrem no Senhor, são como os que dormem, e quando Adão dorme, Deus então tira aquela costela ali de Adão, e então faz Eva. Então, Eva estava criada desde sempre juntamente com Adão, mas ela só foi revelada após a morte de Adão, vamos dizer, né? Após Adão dormir. Da mesma forma, a igreja ela foi criada a partir de Cristo, foi revelada a partir de Cristo. Quando Cristo morre naquela cruz, né, fala que um soldado enfia uma lança do seu lado e tira então e sai do lado de Cristo sangue e água, né, simbolizando como se fosse um parto mesmo da igreja. O nascimento da igreja se dá ali. Só que essa igreja ela não poderia operar enquanto não houvesse a promessa dada por Deus. Ele fala em Lucas 24:49, que ele fala, virá sobre vós a promessa. E de quem ele estava falando? Do Espírito Santo. Então essa igreja ela só poderia ser municiada, capacitada a partir do derramamento do Espírito. Ela poderia só cumprir o seu papel de fato, pleno, a partir do Espírito Santo. Da mesma forma que Eva saiu do lado de Adão, da mesma forma a igreja foi revelada a partir de Cristo. Então, meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre a capacitação que esse utensílio dá à igreja, né? Então, a igreja só pode operar por meio do Espírito Santo. Então, a gente vai chegar nesse utensílio hoje. Utensílio esse que é um símbolo do judaísmo, né? Um símbolo de Israel, um símbolo da cultura, né, judaica, que é o candelabro de ouro. Então, meus irmãos, a gente vai passar aqui já para a nossa apresentação de slides, nosso curso. E ele habitou entre nós. A gente está mostrando a todo momento quanto Deus escolheu se revelar ao seu povo, quanto Deus escolheu aquele lugar, aquele deserto, e esse local do tabernáculo, né? essa armação, vamos dizer assim, essa tenda, né? Que ele escolheu se revelar ao seu povo, né? Não foi só, ele não libertou o povo das garras do Egito para que simplesmente o povo fosse liberto, não. Mas a libertação ela tem um pontapé inicial para a revelação de Cristo. Então, meus irmãos, nós não fomos libertos do pecado simplesmente para sermos libertos do pecado. Mas nós fomos libertos do pecado para agora, sendo libertos, nós possamos então conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque a vida não consiste na libertação do cativeiro, mas a vida consiste na transformação do entendimento. Porque o entendimento não transformado mantém a nossa mente escrava, ainda que nosso corpo não seja mais escravizado. Por isso a Bíblia vai falar em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, meus irmãos, nosso esforço, nosso empenho é de dia após dia, curso após curso, aula após aula, domingo após domingo, trazer uma revelação e uma transformação no nosso entendimento, de não mais um entendimento como escravos, mas um entendimento como filhos de Deus, filhos desse Pai maravilhoso que é o nosso Deus. Então, meus irmãos, a nossa aula de hoje vai ter como tema o candelabro de ouro. Eu até tenho um candelabro aqui que eu trouxe, que a minha avó, né, que faleceu há pouco tempo, me deu, quando ela foi em Israel, na verdade, o meu tio foi em Israel, eu trouxe para ela, e ela me presenteou com esse candelabro aqui, eu trouxe. Esse aqui é um pequenininho que eu tinha aqui, que eu fico dando para meus filhos brincarem. Então, esse utensílio com 7 braços ali, ele representa, é um dos símbolos do judaísmo, junto com a estrela de Davi, junto com outros utensílios, com a Arca da Aliança, que é o ápice ali, né, para o judeu, aquele utensílio que representa de forma mais clara Cristo. A gente não vai entrar nesses pormenores agora. Mas esse candelabro ele traz uma figura muito importante daquilo que é a ação do Espírito Santo na igreja, né? Através da revelação. Quem é que revela Cristo? Quem é que pode trazer revelação, esclarecimento? Quem é que pode nos guiar, nos liderar, nos governar a entender toda a verdade, aquilo que Cristo ensinou? Somente o Espírito Santo. A gente vai ver que o candelabro ele tem uma representação clara do Espírito Santo e a própria Bíblia nos diz isso. Então, meus irmãos, a gente olha aqui para essa figura, para essa foto do tabernáculo, né? Essa foto, essa maquete, né? Ela tem o tamanho original mesmo do tabernáculo. Ela está lá em Israel, como a gente falou em algumas aulas passadas já, lá no deserto do Negueb, ela está lá, ela pode ser visitada, na verdade, e ela está montada ali. E quando a gente olha para essa tenda, uma coisa que a gente repara
de cara é que não existem janelas nessa tenda. Então não tem como a luz entrar por essa tenda. Não há luz externa entrando nessa tenda. Então como que o povo, como é que os sacerdotes poderiam servir, como os sacerdotes poderiam oficiar ali dentro sem luz? Imagina, quando falta luz na nossa casa, a primeira coisa que a gente faz é ligar uma vela. Hoje a gente tem o recurso do celular na lanterna, mas antes era essa coisa, né? Acabava a luz, a gente ia buscar uma vela, alguma lanterna para poder iluminar aquele lugar, porque sem luz a gente não poderia nem tocar nas outras pessoas, a gente não poderia nem andar, a gente ia tropeçar, ia bater, ia se perder. Então a luz era importante para dar direção, né? Para dar direcionamento para onde a gente iria. Então, meus irmãos, quando a gente olha para esse tabernáculo, a gente olha para essa tenda, a gente vê que não tem janelas ali. Então não tinha revelação de fora para dentro, não tinha iluminação de fora para dentro, porque a revelação se dava dentro da tenda. Só quem era participante, como sacerdote, tinha acesso a essa revelação. E aquele texto que a gente fala em todas as aulas de Apocalipse, que fala que o Senhor nos fez reino de reis e sacerdotes. Então, se nós somos sacerdotes, se nós fomos feitos sacerdotes a partir de Cristo, nós podemos acessar essa revelação, entendendo que essa revelação não se dá de forma externa, mas essa revelação se dá de forma interna, através de um testemunho interior, que é aquilo que o Espírito comunica ao nosso Espírito, aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso Espírito. E é por isso que Provérbios vai falar que o nosso Espírito, o Espírito do homem, é a lâmpada do Senhor, ou seja, é o local onde o Senhor fala. É por isso que a revelação se dá no nosso Espírito, um testemunho interior. A forma como Deus fala conosco. Claro que Deus fala conosco através da sua palavra, através de outros irmãos, mas a forma mais clara e mais comum de Deus falar é através de um testemunho interior. É o Espírito Santo se comunicando com o nosso Espírito, né? Nos trazendo uma revelação clara de quem Jesus é. Então, meus irmãos, e esse utensílio, esse tabernáculo era o único utensílio, esse candelabro era o único utensílio de iluminação da tenda da revelação. Porque lá fora a gente tinha, né, o pátio externo, ele era iluminado pelo dia, pela noite, ali, pela lua, pelo sol, pela coluna de fogo. Agora, quando a gente olha para dentro da tenda da revelação, não existia nenhum elemento de iluminação, não tinha luz ali dentro, não tinha vela, não tinha. Então a única coisa que iluminava aquele local era o candelabro. Então se esse candelabro não fosse aceso todos os dias, ele não se mantivesse aceso, os sacerdotes não poderiam oficiar. E como isso nos ensina? Sem a direção do Espírito, sem a revelação do Espírito, sem o direcionamento do Espírito, sem a liderança do Espírito, não há como nós oficiarmos na presença de Deus, não há como nós servirmos a Deus de forma efetiva. E eu acho interessante que o texto ele faz questão de colocar claro que o candelabro ele ficava de frente para a mesa das pães na proposição. O que ele queria dizer com isso? Que só é possível a comunhão dos santos por intermédio do Espírito. Quem intermedia a comunhão dos santos é o Espírito Santo. Então, quando a gente olha, um ajuntamento de pessoas sem Espírito Santo é apenas um ajuntamento. O meu irmão falava muito isso quando a gente era adolescente. Ele falava assim, uma junção de santos é apenas uma união. Agora, uma junção de santos com o Espírito é uma comunhão. E é justamente isso. É mais do que união, é comunhão dos santos. É a comunhão do Espírito. E é por isso que não tem como eu dissociar da comunhão dos santos o Espírito, porque a comunhão é do Espírito. Então, só ele vamos dizer assim, é o vínculo sobre o qual todos os santos se unem. Então é o Espírito Santo que nos une, é o Espírito Santo que se revela. Então não há como ter ajuntamento de pessoas e ter revelação se não for pelo Espírito Santo. E é por isso que quando os santos estavam unidos naquele cenáculo, o Espírito desceu sobre eles. Então, meus irmãos, como que essa questão da união, da unidade, Deus realmente apregou a sua bênção. Então, meus irmãos, a revelação ela se dá por intermédio do Espírito Santo. Então esse candelabro ele representava em todas as suas partes o Espírito Santo. Então, porque só quem pode nos trazer conhecimento de Cristo, só quem pode nos revelar Cristo, só quem pode nos revelar quem o nosso Pai é o Espírito Santo. A gente vai ver Jesus falando isso em João 14, Jesus falando isso em João 16, ele nos guiaria em toda a verdade. Então, meus irmãos, como essa figura aponta para o Espírito Santo. A gente vai ver o texto aqui de Zacarias, que é a própria Bíblia que diz exatamente essa figura. Lá no Antigo Testamento, o profeta Zacarias profetizou no templo do segundo templo, né, quando o povo volta ali da Babilônia, né, depois do decreto de Ciro, e o povo começa a descer então para Jerusalém. Eles começam então a fazer aquele templo que seria o segundo templo, que uns chamam de segundo templo de Esdras ou o templo de Zorobabel, né, mas quem oficiava de fato, quem era o governante naquele templo era Zorobabel, e o governante e o sumo sacerdote era um homem chamado Josué. Então, o texto é a quarta visão que Zacarias está tendo. Deus vai dando várias visões para Zacarias. E na quarta visão, olha o que o texto diz.
o que você está vendo? Né? Zacarias, ele entra naquela visão ali, e Deus pergunta para ele, o que você está vendo, Zacarias? Ele fala assim, respondi, vejo um candelabro de ouro maciço, com recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isto, meu Senhor? Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, como esse texto é profundo, como ele nos ensina tantas coisas. E a primeira coisa que ele nos ensina é que esse candelabro representava o Espírito Santo. Depois a gente vai ver João falando isso em Apocalipse, que os candeeiros, né, pelo qual Jesus passeava no meio, eram as 7 igrejas. Afinal, Renan, o candelabro é o Espírito ou é a igreja? Meus irmãos, o ministério da igreja é o ministério do Espírito. Nós somos a luz do mundo. Só que a gente só pode brilhar por meio do Espírito. Um homem sem Espírito, um homem sem a chama do Espírito, ele não pode brilhar em lugar nenhum, porque o seu entendimento está em trevas. Né? O diabo ele cegou o entendimento dos homens. Ali em 1 Coríntios 4:4 fala isso, que o diabo ele cegou o entendimento dos homens. Então, quando o Espírito nos é dado, o nosso entendimento ele é esclarecido, ele é iluminado. Então, meus irmãos, a gente recebe o Espírito. E é por intermédio dessa revelação que o nosso entendimento é iluminado. E através da transformação do entendimento, nós podemos ser luzeiros nesse mundo. Nós podemos ser luz nesse mundo. Então não há como nós sermos luz, brilhar em lugar algum, se não for por intermédio do Espírito. Porque quem ilumina a comunhão dos santos, quem ilumina a mesa dos pães é quem? O candelabro. Quem ilumina, quem dá luz à igreja é o Espírito Santo. Então não há como eu ter a revelação de Deus se não for por meio do Espírito. Então, o ministério continuado de Cristo, ou seja, aquilo que Deus planejou e Cristo tornou possível, é executado pelo Espírito através da igreja. Então, meus irmãos, por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas quem é que dá vida? Quem é que dá vida para esse corpo? O Espírito. Da mesma forma, quando Deus faz Adão, fala que ele fez aquele corpo, aquele barro, aquele corpo de barro, e fala que ele soprou o Espírito. Ele comunicou o Espírito. E aquele corpo se tornou alma vivente. Da mesma forma, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas ele soprou o seu Espírito sobre nós e nos deu vida, nos fez alma vivente. Então, meus irmãos, que é por isso que ora a gente vai ver o candelabro trazendo uma figura do Espírito e ora a gente vai ver o candelabro trazendo uma figura da igreja, porque na verdade o ministério da igreja é o mesmo ministério do Espírito, que é revelar Cristo. A igreja está aqui para ser uma expressão de Cristo. O Espírito veio revelar, nos guiar em toda a verdade, e nos fazendo esses braços, né, esse corpo vivo, revelando Cristo ao mundo. Então, isso é muito tremendo, isso é muito profundo de se entender. E a gente olha para essa visão aqui, ele fala que ele tem 7 lâmpadas e 7 canos. E depois a gente vai ver Isaías falando lá no capítulo 11, versos 1 e 2, ele fala que sobre os 7 Espíritos de Deus. Né? A gente vê esses 7 Espíritos de Deus, não são 7 Espíritos diferentes, mas é as manifestações, as características do Espírito Santo. Ele vai falar do Espírito de sabedoria, de conhecimento, de temor. Da mesma forma, quando a gente olha o fruto do Espírito, não os frutos do Espírito, mas é um fruto só, que tem 9 características. Da mesma forma, é um Espírito apenas, que tem 9 características. E o texto que nos traz uma menção disso é quando Elias, ele se debruça sobre o filho daquela mulher, que o filho dela havia morrido e tudo mais, fala que ele se debruça sobre aquele menino ali, e Eliseu, ele se debruça sobre aquele menino ali, e fala que ele coloca boca com boca, olhos com olhos, e mãos com mãos, e ele sopra sobre aquele menino ali, e fala que a carne daquele menino aquece. E o mistério que acontece aqui, ele fala que aquele menino ele espirra 7 vezes, então ele volta à vida. Então essa coisa dele espirrar 7 vezes, é essa ideia dos 7 Espíritos de Deus, da plenitude, sendo comunicado através de um homem que representava a igreja ali, sendo comunicado, e mais do que representar a igreja, Eliseu representava o próprio Cristo, né? Todo o nome Eliseu significa a mesma raiz do nome Jesus, que significa Deus é a salvação. E quando Eliseu sopra sobre aquele menino, a carne daquele menino aquece, e ele espirra 7 vezes. E espirrar é colocar o ar para fora, é expirar. Então é como se ele tivesse recebido do Espírito. E é visível quando ele espirra que o Espírito foi derramado sobre ele, nessa tipologia, nessa figura. Então essa é a ideia dos 7 Espíritos de Deus, essa é a ideia dos 7, né, no sentido de plenitude, de perfeição, de integralidade, como a Bíblia nos mostra tantas vezes no número 7. E, meus irmãos, Zorobabel tem uma visão então do candelabro. E eu acho muito interessante como Deus fala para ele assim, não por força nem por violência. Ou seja, não é pelos teus esforços, não é pelo teu merecimento, não é pelo teu muito trabalhar, não é pelo teu muito fazer que você pode ter essa revelação. Porque só existe revelação pelo meu Espírito.
Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Não há como você se limpar pelos seus esforços, não há como você se justificar pelos seus esforços, só há como você alcançar a plenitude por intermédio do meu Espírito. Então, meus irmãos, não há vida cristã sem o Espírito. Não é à toa que quando os homens, ali em Atos 19, eles chegam, Paulo chega ali na cidade de Éfeso, e a primeira pergunta que ele fala é: recebeste voz do Espírito? E os homens falam assim: a gente nem ouviu falar do Espírito. Ele fala assim: afinal, vocês foram batizados em qual batismo? Ele fala: no batismo de João. Ele fala: não, para tudo, vamos começar tudo de novo. Vai lá, desce com os homens nas águas, batiza ele no batismo de Jesus e fala: recebei o Espírito Santo. Porque não existe início de vida cristã, não existe continuidade de vida cristã, não existe fim de vida cristã se não for por intermédio do Espírito. E a garantia que esses homens tinham, porque eles vão por todos os lugares, passando por vários lugares, quando eles voltam, eles encontram esses homens firmes. E esses homens não tinham Bíblia, esses homens não tinham pastores, esses homens não tinham nada. O que eles tinham? Eles tinham o Espírito. Primeiro João vai falar assim, que vós tendes a unção do Santo, e não há necessidade que ninguém vos ensine. Por quê? Porque o Espírito está sobre vocês, e é o Espírito que vos ensina. Então não há caminho mais seguro, não há caminho mais pavimentado para Deus do que o caminho guiado pelo Espírito, do que o caminho guiado pela luz desse candelabro, que é o Espírito Santo. Amém? E, meus irmãos, a gente olha o texto, então, que dá base para esse candelabro, para a feitura desse candelabro, e ele fala assim, ó, também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo, e dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do outro lado dele. Então, meus irmãos, essa figura, quando a gente olha para o candelabro, a gente vê que ele era o único elemento de iluminação. Sem o candelabro, nada se podia fazer naquele momento, naquele lugar. Não tinha como eu oficiar, eu acender o altar de incenso, eu trocar os pães na presença, nada, porque era um breu total. Então, o que iluminava aquela tenda era o candelabro. O que dá luz na nossa vida é o Espírito. Então, porque a nossa vida ela está em trevas se não for por meio do Espírito. Então, quando a gente olha para essa figura, a gente vê 3 hastes saindo de um lado, 3 hastes saindo de outro, né? Formando 7 ali hastes, vamos dizer, né? Seria essa plenitude, essa perfeição que é a figura desse candelabro, que é a figura do Espírito. E o interessante é que a gente olha para a mesa dos pães, por exemplo, a Arca da Aliança, para o altar do sacrifício, para o altar do incenso, e a gente vê que é sempre um objeto feito de madeira revestido de um metal, ou seja, feito de madeira revestido de bronze, feito de madeira revestido de ouro. Mas quando a gente olha para o candelabro, isso não acontece. O candelabro ele é totalmente de ouro. Por quê? Porque não existe humanidade no Espírito Santo. O Espírito é um ser completamente divino. E por ele ser completamente divino, é por isso que a gente não pode vê-lo. Mas o fato dele ser invisível não quer dizer que ele seja inexistente. Né? Como Deus que habita em luz inacessível, como a Bíblia diz, mas quem manifestou Deus, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Em Cristo. E é por isso que Cristo, representando ali pela arca, ele é madeira revestido de ouro. Ou seja, ele tem a sua humanidade revestida da sua divindade. Mas o Espírito não. O Espírito ele não é visto, ele não é palpável, ele não é tocado como Jesus foi. Mas o Espírito ele é totalmente divino. E é por isso que esse candelabro ele é totalmente de ouro. Não existe humanidade no Espírito. Existe divindade no Espírito. E ele escolheu se revelar em um humano, em um ser humano, que somos nós. Então a madeira somos nós. E o divino, o ouro, é o Espírito, que se revelou dentro de nós, a partir de Cristo. Então, essa figura toda de ouro representa o Espírito Santo, que não tem humanidade. Por isso que ele é feito todo de ouro, sem nenhuma madeira de acácia ali nele. Amém? E, meus irmãos, a gente continua olhando esse texto e ele fala assim, ó, numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor, assim serão as 6 hastes que saem do candelabro, os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. E a gente vê um ensinamento profundo aqui. O ensinamento profundo que a gente vê nesse momento aqui é que a Bíblia fala que haveriam 3 botões, ou seja, 3 amêndoas em cada copo desse. Ou seja, 3 de um lado, 3 de outro. 3, 3, 3, 3, 3, 3. No fim das contas, a gente tinha 9 amêndoas de um lado e 9 amêndoas de outro, porque no central não tinha amêndoa, porque o central era o recipiente que, a partir dele, eu ia acendendo os outros copos ali. Então, eu vinha 9 amêndoas de um lado e 9 de outro. Ou seja, 3 em cada copo, 3 em cada copo. Então, é como se fossem 3 de cada lado aqui. E quando a gente olha para essa figura, o que isso nos remete? O que isso a Bíblia traz com o número 9 na Bíblia ali? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a amendoeira, ela é um símbolo de frutificação.
né? Quando a vara de Arão floresce, né? Que os homens tentam ali Arão e se colocam diante de Arão, a vara dele floresce e fala que foi produzido amêndoas na ponta da vara. Quando Deus está falando a Jeremias, ali ele fala que a palavra de Deus seria frutificada. E ele traz uma figura de uma amendoeira. Então essa figura da amêndoa, ela vem com uma figura de frutificação. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que quantas são as manifestações dos dons espirituais. E Paulo vai falar ali aos Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 14, também vai falar sobre o dom de línguas também. Ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre os 9 dons do Espírito. E quando Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai falar sobre as 9 manifestações do fruto do Espírito. Então a gente vê que, na verdade, de um lado há uma representação clara dos dons do Espírito e do outro lado há uma revelação do fruto do Espírito. Esses 9, essa figura de equilíbrio, como se fosse uma balança romana ali. Então, às vezes, a gente entra por um caminho que a gente quer defender a igreja. Não, nós somos uma igreja que a gente tem muito poder, aqui o pessoal cai no poder mesmo e tudo mais. Essa coisa de caráter de Cristo, não. Mas a gente cai no poder, enquanto a gente olha para o outro lado, a gente vê uma igreja nós que é a igreja do amor, é a igreja da paciência, nós manifestamos o caráter de Cristo, e essa coisa de poder de Deus é ultrapassado, enquanto Deus não nos chamou a escolher um caminho ou outro, mas um equilíbrio de ambos os lados, para que a gente possa fluir, né, representar, ser como Cristo no seu caráter, mas também usufruir e ser usados no poder do Senhor. Então é essa figura desse equilíbrio entre os 9 dons espirituais e as 9 manifestações do fruto do Espírito, é essa ideia do candelabro, dessas amêndoas nos seus copos ali. E eu até trouxe essa figura aqui, que eu acho que ilustra bem isso aqui, né? A gente vê de um lado, né, no capítulo 5 de Gálatas, ali, versículo 22, que ele fala sobre o fruto do Espírito. Ele vê ali benignidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, os demais, amor, alegria e paz. E a gente olha para o outro lado também, esses 3 braços, né, que eram as 3 categorias ali, né, dos dons de fala, dos dons de poder. A gente vai vendo ali essas características dos dons vocálicos, né, e dos dons de milagres, de curas. E a gente olha ali que existe, né, os milagres, a cura, o discernimento do espírito, palavra de conhecimento. A gente vai ver que existe esse equilíbrio claro entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Eu acho que essa figura pode nos fazer entender melhor esse equilíbrio que trazia, o porquê dessas amêndoas e o como que Deus fez questão de detalhar essas coisas. Cara, isso é muito tremendo, né? Deus detalha essas coisas ali de forma a gente poder ver essa obra do Espírito e como que o Espírito se manifesta de forma completa, né? Na completude dessas 7 As e manifestando a sua revelação, porque a revelação plena se dá através disso. Eu só posso ter uma igreja saudável quando os dons estão operando, quando os ministérios estão sendo seguidos ali. Então, eu gosto muito de falar que os ministérios seriam as armas e os dons espirituais seriam as munições. Não há como eu ter um evangelista que, às vezes, uma forma dele validar o seu ministério é por meio de manifestações de poder. Como é que um homem, por exemplo, chegava para pregar para um povo indígena ali que ninguém conhecia, e como é que ele fazia com que Deus fosse conhecido naquele lugar? Muitas das vezes era por intermédio de um milagre que ele operava, era por intermédio de uma cura que ele operava ali. Então os dons espirituais eram a munição dessa arma que era o dom ministerial, que era o ministério. Então e Deus era revelado àquele povo por intermédio desses dons. Da mesma forma, às vezes um homem, uma mulher, ele alcança um conhecimento, uma revelação de Deus através do amor que alguém oferece para ele, né? Alguém que é injuriado, alguém que sofre maus tratos ali, e chega uma pessoa cheia do amor de Deus, cheia do caráter de Deus, e manifesta Deus para aquela pessoa, e revela Deus para aquela pessoa através desse fruto do Espírito. Então Deus se revela através do fruto, Deus se revela através dos dons. Então, por isso que a plena revelação de Deus se dá por intermédio do Espírito, que elenca todas essas características aí. Amém? E, meus irmãos, o texto continua dizendo assim: também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. 1 talento de ouro puro os farás. Com todos estes vasos, atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. A todo momento, era como se Moisés estivesse tendo uma visão do céu, vendo um tabernáculo pronto. E aqui na terra, ele ia construindo um tabernáculo, claro que não ele, né, mas aqueles 2 homens lá, junto com os outros homens ali capacitados, Bezalel e Aholiabe, eles vão fazendo o tabernáculo, ele está vendo esse modelo, e é por isso que tem que ser tão detalhado, para que nada fuja do padrão estabelecido por Deus. E o interessante é que ele fala que tem 7 lâmpadas. O candelabro ele não era constituído muitas vezes, como a gente vê, de 7 velas,
mas são 7 lâmpadas, porque a vela ela apaga, a sua luz acaba, mas a lâmpada, a candeia, ela nunca se apaga se ela for nutrida, né? Se ela for abastecida com azeite. É por isso que Levítico 24 vai falar isso daí. Vai falar assim, vocês mantenham as lamparinas sempre com azeite, para que elas se mantenham sempre acesas, para que elas nunca se apaguem. Então esse é o grande desafio da nossa vida, é manter as lamparinas sempre acesas. Porque a forma como o candelabro foi aceso não foi por intermédio do sacerdote. O fogo que desceu primeiramente sobre o altar do sacrifício, Levítico 9, 23 e 24 vai falar isso, vai falar que o fogo do Senhor desceu sobre o altar do sacrifício, acendendo aquele altar pela primeira vez. Então o sacerdote ele pega a brasa daquele altar e acende pela primeira vez o candelabro e acende o altar do incenso. Então o início, a centelha de ignição foi dada por Deus e não pelo sacerdote. Agora, a manutenção, o manter essa chama acesa e flamejando, ela pertence ao sacerdote. E é por isso que Deus nos fez sacerdote. E da mesma forma que nós tivemos o privilégio de adentrar essa tenda, nós temos a responsabilidade de manter essa lâmpada acesa, de manter esse candelabro aceso e a sua chama queimando, a sua chama cada dia mais alta. Então, meus irmãos, e é por isso que essa é a nossa função como homens e mulheres de Deus, como sacerdotes do Senhor. E ele fala que são 7 lâmpadas, a gente vai ver aqui o que significa esses pivotadores aqui, o que era isso, né? O que trazia essa ideia, qual era a intenção desses pivotadores, o que ele representava. Então, meus irmãos, a gente olha aqui a figura do candelabro, o que representava. A gente vê aqui o sacerdote ali oficiando, não trocando o azeite, né? Mas cortando ali o pavio ali para que a chama aumentasse ainda mais. Então uma coisa que a gente precisa ter em mente aqui é que a ministração desse sacerdote ele é diária. Então é por isso que quando a gente olha para o deserto ali, a gente vê todos os dias Deus mandava o maná. E se um homem quisesse pegar aquele maná e guardar para o dia seguinte, quando ele acordava, misteriosamente aquele maná estava estragado. Por quê? Porque o relacionamento com Deus era diário, é o pão diário, é o pão nosso de cada dia. Então não há como eu deixar esse alimento para o dia seguinte. Não há como eu querer viver um relacionamento sazonal com Deus. Eu só busco Ele num momento de crise, num momento de dificuldade, não. Numa estação mais nebulosa, mais difícil, mais dura, não. O meu relacionamento é um relacionamento diário com Deus. E é por isso que a ministração daqueles homens era diária. Porque se um dia aqueles homens deixassem de ministrar, pessoas não seriam perdoadas, pessoas não alcançariam a revelação do Senhor, pessoas não teriam vida pela negligência dos sacerdotes. Então isso era muito sério. Então pessoas podem morrer, pessoas podem não chegar ao pleno conhecimento de Deus pela nossa negligência, pela negligência da igreja. Que a nossa ministração, o fazer essa chama acesa, se mantiver acesa todos os dias, cabe a nós cristãos. Então, meus irmãos, é por isso que Paulo vai advertir Timóteo, né? Ele fala assim, Timóteo, reavives o dom que há em ti. E essa palavra reavives, no grego ali, ela traz uma ideia de uso de foles. É como se eu tivesse uma churrasqueira ali, eu ficasse com os foles ali para aquele fogo acender, sabe? Ventilando para que entrasse o oxigênio, aquele fogo pudesse ficar aceso. É mais ou menos isso que Deus está falando conosco. A nossa intenção é manter essa chama acesa. Um dia ele acendeu. E é por isso que Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13, vai falar assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará, ou seja, não tem possibilidade dele se apagar. Mas o sacerdote colocará lenha nele todas as manhãs. Não vai colocar lenha uma vez por semana, não é uma vez por mês, é todas as manhãs. Porque se ele não colocar lenha sobre essa fogueira, não é o fogo que vai ficar mais fraco, não é o fogo por si só que vai ficar mais fraco, mas nele esse fogo vai ficar mais fraco. Ou seja, por isso a Bíblia vai falar em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis, não extinguais os pesos. A palavra extinguir vem de extintor. É como se eu tivesse um fogo queimando, pegasse um extintor e apagasse aquele fogo. Então a responsabilidade de manter esse fogo aceso e queimando todos os dias é nossa. São dos sacerdotes, são das sacerdotisas. Não é do Espírito por si. O Espírito já foi derramado sobre nós. Agora, a manutenção disso, a manutenção dessas lâmpadas, a manutenção desse candelabro, era feita por quem? Pelos sacerdotes. Então nós temos a responsabilidade de manutenir esse candelabro. Nós temos a responsabilidade de manutenir o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque se a gente negligenciar o relacionamento com o Espírito Santo, a gente vai entrar numa escuridão profunda. E na escuridão profunda a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai se perder, a gente vai perder a nossa direção, a gente vai perder o nosso rumo, a gente vai macular a comunhão dos santos. E muitas pessoas vão sofrer pela nossa negligência com esse relacionamento.
Então, meus irmãos, as espivitadeiras de ouro, ou os espivitadores de ouro, eram espécies de tesouras. Para que serviam essas espivitadeiras? Elas eram tesouras que elas cortavam a parte queimada do pavio. Então, quando eles cortavam essa parte queimada do pavio, a chama aumentava, porque ela começava a alcançar o pavio que não tinha sido queimado ainda. E essa figura da espivitadeira de ouro é uma figura muito clara do combate ao pecado, do combate às impurezas. A gente falou lá na aula 1 que quando era pecado, Deus tratava com sangue. Quando era impureza, Deus tratava com água. Mas ambos eram locais, eram caminhos que levariam à perdição. Eram caminhos que nos levariam para longe de Deus. Então, quando a gente olha essa figura das espivitadeiras, era uma espécie de podar, de queimar, de depurar aquilo que nos afastava de Deus, aquilo que nos impede de fluir ainda mais nos dons espirituais, de fluir ainda mais no fruto do Espírito, de sermos mais cheios do Espírito. Então, meus irmãos, essas espivitadeiras, elas cortavam esse pavio queimado, essa parte queimada. É como se Deus estivesse cortando realmente aquilo que impede o homem de conhecê-lo mais e mais, aquilo que é um empecilho para a revelação plena do Senhor. É por isso que Jesus vai falar isso: se a tua mão direita te faz pecar, corta e lança no inferno, lança fora. Sabe? Porque é melhor que tu te entre sem uma mão do que te ser jogado todo o teu corpo no inferno. Então, como isso é sério, meus irmãos? Como isso é sério? Como esse zelo, sabe? É aquilo que os romanos falam, ser de fervorosos, sabe? No zelo, ser zelosos no fervor. Porque isso que é o caminho seguro para a manifestação do Senhor. Isso é o caminho seguro para a vida. E eu acho muito interessante essa figura do candelabro, porque a gente viu, né, nas aulas passadas que aquela primeira porta, a porta do tabernáculo, ela simbolizava o caminho da redenção, o caminho para a salvação, o caminho para eu adentrar a revelação do Senhor e me parecer com Ele. E a gente vê que o segundo véu ali, o primeiro véu, né, no caso da tenda da revelação, simbolizava a verdade. Porque é por meio do Espírito que nós conhecemos a verdade, por meio da comunhão dos santos que nós acessamos essa verdade. Mas esse candelabro, ele conduzia até a vida. Então não há como eu me achegar até a vida. Aquele caminho, lembra que a gente falou sobre o Éden lá? Que os querubins, eles fecharam o caminho até a árvore da vida. E a gente olha para a Arca da Aliança, na tampa da Arca da Aliança, o propiciatório, a gente vê 2 querubins, como se eles estivessem fechando o caminho, fossem os guardiões da santidade. Então o caminho seguro até a vida é dado pelo Espírito Santo. Né? Então não há como eu me achegar até a vida se não for por meio do Espírito Santo. E para isso, muitas das vezes, nossa vida ela é podada, nossa vida ela é espivitada, não sei nem se existe esse termo, mas ela é cortada, algumas partes dela queimadas já, que não são mais usadas, não podem ser mais usadas por Deus, não podem mais fluir de Deus, mas foram mortas, sabe? E a gente não vem a virar a igreja de Sardes ali, que tem nome de que vive, mas está morta, mas que a gente possa realmente viver completamente para o Senhor. E a terceira coisa, né, o terceiro tópico aí, são as lamparinas de ouro. Essas lamparinas, elas deviam estar sempre com azeite. Sempre com azeite. Se secasse o azeite, essa lamparina não tinha fogo. E não tendo fogo, ela não poderia iluminar aquele lugar. Então o Espírito ele vem nos dirigir, ele vem nos aquecer, ele vem nos iluminar, nos conduzir no nosso serviço sacerdotal, na nossa maneira de viver. E negligenciar isso e de forma prática, né, através das nossas orações, através da nossa busca contínua ao Senhor, sabe, se a gente não mantiver essas lamparinas acesas continuamente, a influência do Espírito ela vai sendo diminuída a cada dia. Sabe, não é possível extinguir o Espírito no sentido do Espírito deixar de existir, mas é possível que a gente nunca mais seja influenciado por ele. E a gente tenha só a fumaça, a brasa de um dia de algo que queimou fortemente sobre nós. E é por isso que Paulo vai falar isso a Timóteo: reavive o dom. Porque quem deixou esse dom morrer foi você. Então reavive o dom que é em ti. Você recebeu esse dom, e esse dom é o Espírito Santo. Revive esse dom que há em ti, para que você não se perca, sabe? Para que você seja conduzido à revelação plena de Deus. E são essas taças, né, de azeite, né, como eu estava falando, que são postas sobre esses copos em cima e que fazem com que é esse azeite que possibilita esse fogo queimar. Sabe, quando a gente olha para a vida de Cristo, a gente olha ali Jesus no Getsemane, e até queria contar um testemunho porque, né, eu tenho uma filha chamada Olivia, e por que o nome dela é Olivia? Se deu por conta desse texto. Quando Jesus está sofrendo ali no Getsemane era um jardim que ficava dentro do Monte das Oliveiras. Tinha um monte, Jesus sobe esse monte, e lá no monte tinha um jardim chamado Getsemane. E o produto da oliveira é o azeite. E o azeite simboliza quem? O Espírito. E as taças são de azeite. E quando a gente olha no Getsemane, o nome Getsemane significa prensa de espremer semente. E é daí que vem a palavra sêmen. Por isso que o homem, né, que oferece o sêmen, a semente, para ser produzida, para ser criada no ventre da mulher e poder dar à luz, então, um filho. Então, quem deu essa semente espiritual? Cristo.
Então é por isso que quando Cristo está no Getsemane, ele é espremido. No momento de mais dor de Cristo, se dá no Getsemane. Que é como se ele fosse sendo, como uma azeitona mesmo, ele estivesse sendo espremido. E o fruto, o azeite, o Espírito, nos estivesse sendo ofertado naquele momento. Então, o Espírito foi nos dado por intermédio do sacrifício de Cristo. E é por isso que quando Jesus ele começa a suar o quê? Sangue. Porque é o sangue de Cristo que nos permite sermos cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, e a partir desse entendimento que eu coloquei o nome da minha filha de Olívia, né? Porque vem de azeitona. O nome Olívia significa azeitona. Não tem o significado bonito como os outros nomes têm, né? De uma princesa, não. Mas eu quis propositalmente colocar esse nome porque isso simboliza, na verdade, me remete à figura do Espírito Santo. Então é daí que vem o nome Olívia, né? Vem de oliveira, vem de azeitona e vem de azeite, né? Que é aquilo que representa o Espírito Santo. Então, meus irmãos, que entendimento, sabe, da parte de Deus, que revelação da parte de Deus ele nos dá na sua palavra, nos fazendo entender a figura do Espírito Santo, né, nos dirigindo, nos iluminando, nos guiando em toda a verdade. E, meus irmãos, é isso que Jesus vai falar a respeito do Espírito. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Lembra que essa parte, esse lugar santo, ele falou que é a verdade? Pois é, só ele pode nos guiar a toda a verdade. E eu queria contar um testemunho que aconteceu comigo quando eu era adolescente ainda. Eu fui fazer um evangelismo em uma outra cidade, lá em Minas Gerais. E eu fui pregar para um jovem naquela época e tudo mais. E aquele jovem, ele estava com seu irmão entre a vida e a morte. Seu irmão tinha sido espancado de tal forma que os olhos dele saíram, né, do alojamento aqui, né, o globo ocular saiu do alojamento aqui. Ele perdeu um olho nessa briga, nesse espancamento. E ele falou para mim assim, ele falou assim, eu só acredito em Deus, só vou acreditar em Deus se o meu irmão sair dessa situação. Agora, se ele não sair dessa situação, eu vou me matar juntamente com ele. E tudo bem, aconteceu que era uma cidade pequena e tudo mais, a gente já estava alguns dias naquela cidade ali, e naquele momento, então, passou um carro, né, nessas cidades pequenas, é assim que se anuncia qualquer coisa na cidade, passou um carro desse, como esses carros que vende ovos aí, e foi falando, olha só, eu queria anunciar que o irmão do nosso amigo aqui da cidade acabou de vir a falecer, né, ele não suportou os ferimentos, ele morreu e tudo mais, e eu fiquei muito, muito preocupado com ele. Eu tinha cerca de 15 anos na época, 15 para 16 anos, e eu falei, e agora? Esse cara vai se matar, ele ouviu a palavra de Deus ontem, não é justo ele se matar, não é possível. E eu comecei a orar ao Senhor, falei, Deus, eu comecei a fazer, sabe, eu comecei a orar a palavra de Deus, falei, Deus, a tua palavra diz, lá em Isaías, que a gente poderia se desviar para a direita ou para a esquerda, mas haveria uma voz atrás de nós dizendo, esse é o caminho, andai por ele, sabe, que nem um louco erraria esse caminho, né, como diz Isaías 35:8, Isaías 30:21 também fala sobre isso. Então eu comecei a fazer menção da palavra de Deus. Falei, Deus, o Senhor fala que o Espírito do Senhor nos guiaria em todo momento, a toda a verdade, a todo o caminho. Então, sabe, fica à vontade para cumprir essa palavra agora, nesse momento. E eu lembro que eu peguei então, eu levantei na onde eu estava e eu tive uma convicção no meu coração ali. Eu falei, no meu espírito, eu falei assim, eu posso chegar à casa desse rapaz. Eu não sei nem onde é, eu não conhecia nem a cidade direito. Eu comecei a andar e eu ia perguntando para Deus, Deus, Espírito do Senhor, direita ou esquerda? Eu ouvia direita, eu viria direita. Espírito, direita ou esquerda? Eu ouvia esquerda e viria esquerda. Eu fiz isso exatamente 9 vezes. E quando eu acabei a 9ª vez, eu parei em frente à casa desse rapaz. Quando eu cheguei lá, o caixão estava no chão. As pessoas estavam em volta do caixão, uma opressão terrível naquele lugar, o corpo no chão, todo desfigurado, eles velando o corpo no chão da casa, na sala da casa. E aquele homem veio ao meu encontro, aquele homem que eu tinha pregado o evangelho para ele no dia anterior. Ele veio e falou assim, Deus levou o meu irmão, Deus levou o meu irmão. Eu falei assim, a oportunidade do teu irmão não teve, você está tendo. Eu não quero ter o mesmo fim do seu irmão. Eu falei, cara, você tem a oportunidade de viver sobre uma nova luz, de viver sobre um novo proceder, de viver sobre uma nova condição. Ele entregou a vida dele ao Senhor, ele foi alcançado pelo Senhor. E isso é um testemunho do Espírito Santo. Sabe? Por isso que o livro de Atos deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque esse foi mais um dos versículos do capítulo 29 de Atos, né? Que só tem 28, mas a igreja continuou contando essa história através do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o Espírito pode nos guiar em toda a verdade. O Espírito pode nos conduzir em toda a verdade. Mas cabe a nós a responsabilidade de manter esse candelabro aceso, essa chama flamejante todos os dias. Porque não há vida, não há salvação, não há direção se não for por intermédio do Espírito Santo. Amém? Essa aula foi mais curta, né? E eu queria ser bem direto mesmo nessa aula, porque eu creio que não há muito rodeio, sabe? Não há muito o que se dizer. Se não for uma vida dedicada ao Espírito, não existe vida. Não existe caminho, não existe revelação fora do Espírito. Não existe revelação fora da tenda. Não existe revelação
fora da igreja, não existe revelação fora da igreja, que eu digo da comunhão dos santos mesmo, não existe. Então, se a gente tentar viver de uma forma diferente disso, a gente vai tropeçar. A gente pode alcançar um caminho parecido com o Evangelho, mas que não é o Evangelho. Um caminho parecido com a revelação de Deus, mas que não é a revelação de Deus. E, meus irmãos, na tentativa, às vezes, de querer alargar a porta estreita, a gente pode se perder nesse caminho. Amém? Vamos estar orando para a gente poder finalizar nossa aula de hoje. Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigado, porque a tua palavra ela foi explanada, Deus, comunicada, Deus. Obrigado porque um dia o Senhor se revelou, Pai, como o sol da justiça. O Senhor iluminou nosso entendimento, Pai. Obrigado porque o Senhor trouxe revelação da parte do Senhor, Deus, e nos deu o teu Espírito para nos conduzir nesse mundo, Pai. Nos conduzir, Pai, como servos e servas do Senhor, a manifestar a tua glória, a expressar quem tu és, Senhor, e fazer o teu nome conhecido onde quer que nós estejamos, Pai. Ah, Senhor, tem uma canção que diz: Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar, Deus. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Deus, nós queremos ser luzeiros nesse mundo, Pai. Nós queremos brilhar a partir do Senhor, Deus. E a gente sabe que isso é possível por intermédio do teu Espírito, Deus. Não há como nós honrarmos o teu nome, glorificarmos o teu nome pelos nossos próprios esforços, que não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Nos conduza, Deus. Nos conduza, Senhor, na direção do teu Espírito, nessa coluna de fogo, sabe, nos guiando a todo momento, nos dias mais escuros da nossa vida. Que a tua coluna de fogo nos dirija, nos aqueça, Deus, e nos cubra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia. Deus possa nos guiar através do seu Espírito. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.